Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos aqui mais uma vez, com a permissão de Deus, a dar sequência a esse estudo de Mateus, o Rei e seu reino, né? O Rei majestoso, o Rei Jesus Cristo, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus da eternidade, o Deus Pai. Cumprimentar os irmãos, aqueles que estão em seus lares. Nós estamos aí um pouco rouco. Deus possa nos conceder aqui a oportunidade de ir até o final com os irmãos, né? Mas, glória a Deus por tudo, nós estarmos aqui. Como nós já havíamos com os irmãos outrora aí, em Mateus, nós nos atemos aí ainda no capítulo 7, para o finalzinho, no versículo 15 até o 23. Nós sabemos que o livro de Mateus, esse sermão da montanha, sermão do monte ou da montanha, é uma das passagens, né, mais revolucionárias de toda a Bíblia, né? E Mateus se destacou entre os evangelhos sinóticos. Por quê? Justamente porque é mais profundo, não que é melhor que os outros evangelhos, mas assim, um destaque maior, principalmente esse sermão do monte, né? As bem-aventuranças, e traz muitos predicados aí para nós aprendermos. A gente sintetizou aqui, a gente já está estudando anteriormente, Mateus capítulo 7, nós vamos nos ater aí do versículo 15 ao 23. Nós já falamos aqui com os irmãos que não existe cristianismo light, moderado ou médio. Existe só o cristianismo, Cristo e este crucificado. Evangelho puro e simples. Os irmãos bem sabem disso aí. Ou você está dentro ou está fora. Coloca em Mateus capítulo 5 e o versículo 37. Os irmãos aqui, tu sabe esse versículo aí de cor salteado, né? Que o vosso falar seja o quê? Mateus, esse óculos meu está me dando trabalho. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja porém o vosso, vamos ler aí, irmãos. Seja porém, sim, sim, não, não. Pois o que passa disso vem da onde? Do inimigo, né? Então, o cristão, nós não podemos ter, aí, nós pode sintetizar e trazer essa coisa prática para nós aí. Não existe cristianismo light, moderado, médio, né? Flutuante, um cristianismo flutuante. Não existe isso. Ou nós somos, ou nós estamos dentro, ou estamos fora. Isso é a grande verdade, né? Ou nós estamos nesse caminho que antecede aí, ó, que é o caminho, a porta estreita, né? Fala das duas portas e os dois caminhos. Você voltar aí dentro desse mesmo capítulo aí, o 13 e o 14 fala isso aí. Entrar pela porta estreita. E nós já discorremos com os irmãos aqui. Precisa ensinar a pecar? Não, não precisa ensinar a pecar. Então, olha só, coloca em Mateus capítulo... Os irmãos me desculpem, eu estou um pouco rouco. Mateus, o 7, capítulo 7, e o versículo 15. Cuidado, ou se não tem versão que diz... acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes, ferozes, devoradores. Tem isso, irmãos? Isso anda acontecendo por aí? O que implica a nós entendermos esse versículo para a nossa vida? Acautelai-vos dos falsos profetas. É dito num tom dos mais severos da Bíblia. A Bíblia é toda severa. A Bíblia tem alegria, tem promessas, tem advertências, tem alerta para nós, mas esse tom aí é num tom muito severo. Haverá e atualmente há falsos profetas, e são algumas das armas mais importantes de Satanás. Satanás, por
natureza ele é estelionatário, ele é o pai da mentira. Então, quando os falsos profetas, os falsos mestres infiltram dentro da igreja, é aquilo que nós já falamos, cria situações funestas, arraso. Me faz lembrar aqui, pastor Hernandes Dias Lopes, eu já falei isso aqui também. Chegou uma irmã e em uma determinada igreja, e o pastor presidia ali já por mais de 20 anos. Ele presidia ali. E uma irmã determinada chegou lá, em uma escola bíblica dominical, muita gente. E ela mandou um bilhetinho. Por favor, quero a oportunidade, Deus manda falar. Deus quer falar. E ele pegou o bilhetinho, colocou o bilhetinho dentro do paletó e continuou. Esse pastor continuou a ministrar a lição. Passou mais um pouco, outro bilhetinho de novo, novamente. Por favor, preciso da oportunidade, Deus quer falar. E ele continuou ministrando. Pois bem, decorreu ali a escola bíblica dominical, passou-se o tempo, veio o encerramento, e ele de praxe, para a porta da igreja, para cumprimentar os irmãos, né, a saída, essa irmã chegou com muita ira nele. Pastor, eu perdi a oportunidade, Deus queria mandar um recado aqui para a igreja, Deus queria falar com a igreja, o senhor não atentou, mandei os bilhetinhos, o senhor viu os bilhetinhos, por sinal foram 3, e o senhor não atentou. Irmã, Deus falou, ele respondeu para essa irmã, Deus falou, a irmã é que não prestou atenção, Deus falou nessa escola bíblica dominical, a irmã que não prestou atenção. Ademais, eu estou aqui há 20 anos, eu não conheço a irmã, não tenho informação da irmã, não sei de onde a irmã veio e nem para onde a irmã vai. E essa irmã ficou enfurecida e ficou nervosa e, né, reclamou com os outros membros lá e falou. Pois bem, o pastor continuou. Ela foi para uma igreja próxima ali nas regiões, naquele lugar, naquele determinado lugar. E esses outros 2 pastores que ela, onde por ela passou essa igreja, não prestou atenção. Houve um descuido. A Bíblia diz para nós sermos o quê? Humilde como a pomba e prudente como a serpente, né? Os pastores não atentaram. Essa irmã criou uma situação muito grave nessas igrejas. Assim está aqui o alerta para nós, tão somente nesse versículo aí, ó. Cuidado. Versão que diz, acautelai-vos, cautela, né? Com os falsos profetas. Um falso profeta, ele traz essa situação danosa para a igreja. De repente, um ministério que a gente já costumou falar com os irmãos aqui, leva muitos anos para se consolidar, para ele, né, passar por tantas intempéries, por tantas dificuldades. De repente, vem uma pessoa, pastor Machado, de uma hora só, traz um transtorno danado. Por quê? A desconstrução, ela é muito mais rápida do que a construção. Vamos trazer isso para Leonardo, Wallace, por gentileza, Wallace, vem aqui, por favor. Pega o microfone, leva para o pastor. Pega 2 microfones aqui. Um para o pastor presidente, deixa aqui com ele, e um com o pastor Wagner, lá atrás, os irmãos que quiserem participar. Acautelai-vos, né? E daí, o que implica isso? Se nós não atentarmos, nós somos filhos da luz ou filhos das trevas? Nós somos filhos da luz. Então nós precisamos ter prudência nisso aí. E está tudo inserido dentro desse texto. Olha o próximo versículo aí, coloca o 16 aí, por favor. Por seus frutos, ou pelos seus frutos, os conhecereis. Isso aí significa, irmão, isso é o teste que Cristo dá. É o teste de Deus. É a pedagogia de Deus dentro da igreja. Porque foi Deus que instituiu a igreja. Foi Ele que criou a igreja. Então, olha só. Por seus frutos, ou pelos seus frutos, os conhecereis. Né? Isso aí é um fator de identificação dado Cristo para nós na igreja, uma prudência, uma diligência, uma perícia, um cuidado, um zelo,
Porque nós estamos vivendo em épocas que, é bem verdade, nós, principalmente assembleanos, os mais tradicionais, os mais mais antigos, tem um espírito humilde. Muita gente tem um espírito humilde. A igreja abraça, as pessoas, quer fazer aquela harmonia, quer ali se fazer o ID de Jesus, anunciando, não só a palavra, mas anunciando também a boa vontade, a boa fé. Mas a Bíblia ensina para nós ter fé e atitude. Nós acreditarmos na pessoa, mas ter uma atitude de ter uma perícia. Então, olha só: por seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pode colher? Não pode. Por quê? O espinho atrapalha. Não vai sair ali um fruto de acordo com aquilo que nós almejamos. Está aí o alerta de Deus nesse versículo aí. Todo alerta dentro disso aí. Fazemos o bem ao sermos bons. Essa é uma situação do povo assembleiano, povo de Deus. Falsos profetas são descritos como lobos, porque o efeito das suas atividades e ministério é como o dos lobos entre as ovelhas. Coloca aí para nós, é a Bíblia, vamos trazer uma afirmativa bíblica para nós. Mateus capítulo 10, o versículo 16. Olha o que diz aí. Para frente um pouquinho, Só 3 capítulos aí. Olha o que diz aí. Mateus 10, capítulo 16. Vamos ler aí, irmãos? Vamos lá, bem audível, vamos lá. Eu... Está vendo aí? É a Bíblia. Os falsos profetas são descritos como lobos. É a Bíblia, não é pastor, nem teólogo, nem missionário que está falando, não. É a Bíblia que fala. Se nós cremos na palavra de Deus, está aí. Olha só: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos, como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Precisamos fazer esse exercício. De repente, nós vai chegar a pessoa, nós vamos aí, nós não vamos discriminar, nós não vamos deixar de oportunizar, mas o tempo vai consolidando. O cristão está lá, inserido no Salmo 1. Coloca o Salmo 1 aí para nós lembrar disso aí. Faz parte disso aqui. É uma hermenêutica, é uma comparação. Salmo 1. Olha aí. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Próximo versículo. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não tem versão que fala permanecerão ou prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Olha aqui que eu anotei aqui para você. Está lá na frente, mas eu anotei, eu escrevi para me lembrar. Olha só, os falsos profetas, os falsos mestres. Essas pessoas que têm muita persuasão, muita perspicácia, usa de toda a técnica para poder envolver o emocional dentro da igreja. Olha só, falsos profetas. Presta atenção nisso aqui, Vale a pena nós lembrar sobre falsos profetas. Eles podem enganar algumas pessoas o tempo todo. Presta atenção. Os falsos mestres, os falsos profetas. Eles podem enganar algumas pessoas o tempo todo. E todas as pessoas por algum tempo, mas não todas as pessoas o tempo todo. Ele não consegue. É a mesma coisa, exemplo de uma cédula.
Vamos trazer aqui um exemplo prático para nós aqui, de uma cédula falsificada. Ela pode trabalhar aí, permear no meio, passa de lá, passa de cá, vai num comércio, vai no outro, né, mão em mão, e vai, caminha, né, comprando coisas boas e fazendo e acontecendo. Mas toda a sua utilidade, toda a precisão que ela tem como moeda, não vai salvar ela da destruição quando ela cair no caixa do banco e ser declarada que é o quê? Falsa. Presta atenção nisso aí. Ela vai rodar, vai passar de mão em mão, acontece. Você já pegou? Quem aqui já pegou? Todo mundo já pegou uma nota falsa, né? Eu estou no comércio, eu já peguei muita nota falsa. Já aconteceu de chegar no banco e ser refugada. Né? Aí ela anda, ela vai andar, ela vai caminhar, até ela chegar na boca do caixa do banco. Quando ela chega lá, ela é o quê? Comprova que ela é falsa. Então, nos remete, faz lembrar aqui, isso é só uma analogia, para nós, o falso profeta, o falso mestre, ele pode enganar algumas pessoas o tempo todo. E todas as pessoas por algum tempo. Fazer massa de manobra, né? Fazer ali como que fala? Ficar enganando. Mas não todas as pessoas ao mesmo tempo. Aí nos remete a esse versículo. Porque os ímpios não prevalecerão, não ficarão na congregação dos... Pode demorar 10 anos, pode demorar 15, pode demorar 20, pode demorar só 6 meses. Vai dependendo. Está entendendo isso aí, irmãos? Ou não? Quer mais confirmação disso aí? Caminha comigo aí para frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 29 e 30. Atos dos Apóstolos. Vai dar mais veracidade para isso. E nós vamos adentrar mais sobre a questão do falso profeta, dentro desse texto de Mateus capítulo 7, do versículo 15 a seguir aí. Olha só, olha o que diz aí, ó. Eu sei que depois da minha partida, 29, eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis. Olha aí, irmãos, né? Pastor Walter, pastor presidente sabe isso aí de cor salteado, os pastores que estão aqui também sabem, você sabe, você já ouviu isso aí. Isso é só para nós estar em estado de alerta, porque está acontecendo isso demais, viu, irmãos? Aquilo que eu tenho falado, é um evangelho místico, um evangelho subterrâneo, né? Um evangelho sombrio, toda essa coisa aí. Por quê? Quando nós estamos lidando com as coisas de Deus, o que ocorre, irmãos? O inimigo vai ficar o quê? Te atacando 24 horas. Quem é que não tem ataque aqui? Fala. Passo, se você tem ataque ou não do inimigo? Tenho, hein? Porque com essa palavra de Deus, pastor Wagner, você tem ou não tem ataque? 24 horas. E eu estou sofrendo ataque, irmãos. Eu já tenho um tempo já. Tipo assim, parece que você vai até acostumando. Eu fico pensando com meu pai, o quanto que eu já vi de luta com meu pai, irmãos. Que tanto de luta, todo mundo espera vir aquele negócio, aquela coisa, e ele vai esperando. Ele vai esperando. E Deus resolve a situação. Nós que estamos na liderança, nós que estamos no enfrentamento na igreja, todos nós, você também é líder. Você pode não ter uma função, mas você é líder na igreja. Como? Você tem que liderar a cadeira que você está sentado nela, fazer sua presença, sua participação, você oferta, você canta, você participa da ceia, você participa das outras atividades da igreja. Então você está enfrentando o quê? O reino das trevas. O reino das trevas, o que luta aí por cima nas potestades aí, não tem força bélica para enfrentar. O homem não é nada para enfrentar o diabo. Somente Deus. Agora, nós, revestidos de poder lá de Atos 1:8, eu tenho falado que é o versículo mais pentecostal de toda a Bíblia, para mim. Se nós estiver revestido, nós conseguimos vencer, nós salta a muralha, né? Filipenses 4:13, pós todas as coisas naquele que fortalece, nós estamos falando direto. Pode mesmo, pula a muralha, atravessa, salta tudo, se Deus nos fortalecer. Então, esse evangelho que tem por aí, está aí, ó. Jesus já deixou a dica, né? Os apóstolos já alertaram. Olha aí, ó. Eu sei que depois da minha partida, lobos o quê? Bonzinho? Gente boa? Irmãos, com o diabo não tem jeito de brincar, não tem negócio. É Mateus 5, né? 32, nós falou sim, sim, não, não.
Não, ou nós está dentro ou está fora. Não tem meio termo. O diabo não brinca de ser diabo. Então Jesus já deu a dica, ó. Lobos cruéis entrarão no vosso, aonde? Permeando a igreja. Que jeito, aquilo que nós já falou aqui muitas vezes. Esse tanto de arranjo que tem para dentro do evangelho, né? Ó, no vosso meio, e não o quê? Não pouparão o rebanho. Não pouparão o rebanho. Próximo versículo aí. E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Palavra de Deus. O que isso implica aí? Onde é que está isso aí? Esse 29, ó, eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Quem falou isso aí? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Mas Jesus já tinha dado a dica já, né? Já tinha dado a dica. E o apóstolo Paulo, e olha só, a quem que ele remeteu isso aí? A igreja de Éfeso, que abrigou uma das mais exuberantes igrejas locais que passaram por este planeta, a igreja de Éfeso. Se você for para o lugar, onde é que é a igreja de Éfeso? Onde que é o local, as ruínas de Éfeso hoje? Está lá na Turquia, fica 670, 680 quilômetros de Istambul. Está lá as ruínas de Éfeso. Foi uma das igrejas mais belas que já passou, ornamentada, a riqueza da igreja de Éfeso. Por que Paulo alertou eles ali? Que Paulo quem foi o fundador da igreja de Éfeso? Apóstolo Paulo. Ele foi o fundador. E ele alertou ali porque o perigo iminente estava para acontecer através do quê? Dos falsos profetas, através dos falsos mestres. Era iminente. Aí o que Paulo fez? Paulo prevê uma destruidora invasão por uma matilha de lobo. Uma matilha de lobo. Heresias comem pelas beiradas e devoram o prato da fé. Presta atenção, as heresias, olha só, as heresias comem pelas beiradas e devoram o prato da fé, trazendo esse evangelho que nós estamos falando, místico, aguado, raso, sem consistência, um evangelho híbrido, né? Sincrético, cheio de mistura. É uma mistura danada. Não sei se vocês viram aí agora, rodou na mídia aí, um cara se afirmando que é luciferiano. Eu sou luciferiano, fazendo apologia e crítica, né, dos cristãos. Rodou aí na internet aí, ó. Coisa mais horrorosa. Quer dizer, o inimigo já está descancarando as coisas. Então, dentro da igreja, nós temos que ter cuidado. E esse texto é alerta para nós. Esse texto de Mateus, capítulo 7, e do 15 a seguir. Aquela cidade de Éfeso ali, tinha muita riqueza. Tinha muita gente. Tinha o quê? Tinha embate ministerial ali. Tinha ou não tinha, pastor Wagner? Acontecia embate espiritual ali, de status. Uns queriam tomar o lugar dos outros. Acontece isso hoje? Um puxando o tapete do outro. Um profetizando isso, aquilo outro, falando, ó, vai acontecer. Ah, irmão, Deus falou com você. Será que Deus só fala só com aquela pessoa, não fala com você, não? Deus fala comigo, fala com qualquer um de nós aqui, todos os dias. Abra a Bíblia, Deus vai falar. Tua palavra é fiel, tua palavra é verdadeira, tua palavra é eficaz, ela é saúde para o coração. E por aí vai. E quantas pessoas são seduzidas por esses falsos mestres e falsos pastores? Então, o perigo era iminente ali naquela igreja. Paulo escreve, dá esse alerta. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão rebanho. Vem para destruir. Esse exemplo que eu dei aqui, ele é clássico. Hernandes Dias Lopes não fala quem que é, por ética, mas é clássico. Um trabalho que a igreja leva muitos anos para consolidar, né? Na firmeza da fé, na sinceridade. Aí, de repente, uma pessoa pode vir, pode estragar. Então, manda nós ser prudentes. A Bíblia ensina para nós sermos prudentes. Então, heresias comem pelas beiradas e devoram o prato da fé. João registrou o cumprimento dessa ocorrência não muito tempo depois, revelando que a igreja abandonou o primeiro amor. Coloca aí Apocalipse, Leonardo, Apocalipse capítulo 2, o versículo 20.
que diz lá para nós. O que sobrou da cidade de Éfeso? Só ruínas, né? Foi destruída. Naquela época ela era o apogeu das igrejas, não passou, né? Tanta beleza que ela tinha. Então tinha muitos lobos, e Paulo alertou isso aí. Olha lá, Apocalipse 2:20, ó. Aí já apóstolo João, olha só. Mas tenho contra ti que toleras o quê? Hã? Quem que é Jezabel? A profetiza. Tudo contra, tudo errado, estragou, né, a igreja. Olha o alerta aí, ó. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz, profetiza. Ela ensina e seduz o quê? Existe sedução? Sedução não é só a sedução sensual, não. A sedução de engano, de finança, de posição, de status, de hierarquia, de partido, facções. Tem isso aí, ó. Ela ensina e seduz seus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. A prostituição aí não é só a prostituição dessa carnal, é a prostituição espiritual. A igreja precisa, nós precisamos ter sinais de que estamos vacinados contra isso aí. Olha só aqui. Exuberância não é sinal de invulnerabilidade, principalmente se provocar uma diminuição do seu nível de alerta. Caso da igreja lá de Éfeso. O início da queda é notado quando líderes se utilizam de técnicas de formação de matilha para angariar seguidores. Lobos marcam territórios, estabelecem marcos e lutam para manter sua posição. Tem briga por isso? Tem, para manter a posição. Quem é alguma coisa na igreja se Deus não acrescentar e não der o devido valor? Ninguém é. Se Deus não der unção, se Deus não der a capacitação, o que adianta? Ter teologia, o que adianta ter PhD nisso, naquilo, aquilo outro? Resolve nada. Para Deus isso não conta. Pode falar, pastor. Aquela região ali, pastor Walter, ela era muito problemática nesse quesito aí, porque ali imperava os pensadores, né? O mundo greco-romano, e muito mais grego, porque nós vamos ver aqui na carta do apóstolo Paulo, a primeira dele aos Coríntios, né? Coríntios estava de um lado e Éfeso do outro, né? Estava só o meio ali, um braço do mar ali, que ele fazia só né? Correto. Aonde está a ilha de Patmos. É, ali, Mar né? Egeu. Exatamente. Entre a Europa e a Ásia. Isso. Ali. Então, ali era dominado por esses pensadores. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, porque eles também estavam tendo problema nesse sentido. E o apóstolo Paulo diz para eles, as heresias assim, permeavam. Isso. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Olha aí, está vendo? Olha o aviso aí. Olha aí. E tem isso hoje. Seguidores de homem. Seguidores de liturgia da igreja. Armenianos, calvinistas, metodistas, presbiterianos. O céu vai ser cheio, não é exclusivo desse, o céu vai ser cheio de pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, adoradores verdadeiros. E existe essa briga. Então, olha só, lobos marcam territórios, estabelecem marcos e lutam para manter sua posição. Este tipo de ambiente, uma vez formado, muda a essência e o objetivo de ser igreja. Caminha mais um pouquinho comigo aí, o tempo é nosso amigo. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá para frente. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 14 e 15. Olha aí, mais alerta. Eles chegam, né, os lobos, os falsos mestres, chegam na congregação com aspecto manso de ovelha, permeando. Porque ninguém lhes prestaria atenção se demonstrasse seu verdadeiro caráter, a voracidade que está dentro deles, né? Olha só vou voltar aqui, olha só para você entender aqui, ó. Pastores e lobos. Pastores têm autoridade espiritual. Pastores têm autoridade espiritual. Lobos têm autoritarismo. Presta atenção nisso aqui, é a Bíblia. É Bíblia, não é achismo, não. Então, olha só, caminha comigo aí, em Atos não. 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 14 e 15. E não é de admirar
Pois o próprio Satanás se disfarça o quê? De anjo de luz, o enganador, o estelionatário, o pai da mentira, o opositor, de tudo que nós trabalhamos. Quando eu falei aqui de luta, quantas lutas nós estamos enfrentando por nos mantermos e estarmos vindo à igreja, por orarmos, né, por mantermos esse caminho de busca da unidade diante de Deus, buscando o melhor de Deus. E aí a perseguição acontece lá no seu lar, no seu trabalho, na família, né, as intempéries vêm no trabalho. Pois não, pastor Wagner? Deixa eu fazer uma leitura aqui na atualizada. Esse mesmo versículo, um antes dele. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Transtornando-se. Oh, misericórdia, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aí. Enganador. Então a igreja tem que ser, como que a igreja vai ter a lente da fé e vai ter a perícia, a prudência e a visão do céu com isso aí? Quando a igreja está em unidade, quando a igreja está em obediência a Deus, quando a igreja, que eu falo, todos, de uma forma só, unidos, buscando, Deus mostra, porque não permanece. Permanece, pastor Machado? Não permanece. Logo vai aflorar aquele exemplo que nós demos aqui da moeda falsa. Vai correr, vai andar, uma hora que ela cai na boca do caixa, ela, no banco, ela vai revelar que ela é falsa. Então existe, olha aí, antes de ler aí, eu pedi o 14 e o 15, né? Põe o 15 aí para nós. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, né? Esses camaradas ruins, essas pessoas ruins, que se veste aí de evangelho, de cristão, que está com o evangelho, mas não quer nada. Na verdade, a intenção deles é outra. E olha só aí, Coríntios 11, volta mais um pouquinho aí, o versículo 4, por favor. Coloca o versículo 4 aí. Se na verdade, vindo alguém prega a outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais? Não é pergunta, não. O tolerais. Nós vamos o que? Exortar. Quem está pregando outro Cristo está errado. Não pode acontecer isso. Porque olha só, o evangelho no qual cremos deve colocar mais do que palavras na nossa boca e letras na nossa caneta. Deve mudar. Olha só o que deve mudar em nós: reações, sentimentos e desejos. Esse é o evangelho que é para nós acautelar, para nós termos mudança, transformação e ter visão desses lobos que permeiam a igreja de Cristo Jesus. Voltando lá, por favor, de novo, novamente. Mateus, capítulo 7. E o versículo, nós falamos o 16, né? Agora o 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos bons, maus. A explicação desse versículo aí para nós, olha só como que é importante. Assim toda boa árvore produz frutos bons, mas toda árvore má produz maus frutos. O bom fruto é ser semelhante a Cristo. É ser semelhante a Cristo. Esse é o bom fruto. Enquanto o fruto mau se parece com ele mesmo. Se parece com ele mesmo. É o egoísta, é o como que fala? É o soberbo. Eu e eu. Tem pessoa que é dessa forma. O evangelho é o evangelho de cruz para a nossa vida. É isso que traz referência para nós entendermos e sair fora desses falsos profetas, desses falsos mestres, falsos ensinadores. Aí o texto já nos dá um alerta: acautelai-vos, tenha cautela, tenha cuidado, não brinca com isso, tenha cuidado. Está aí, ó. Esse versículo 17 aí. Assim toda árvore boa produz frutos bons, mas toda árvore má produz frutos. A palavra do Senhor veio a mim,
Vamos prosseguir. Filho do homem, em que madeira da videira é melhor do que a de qualquer árvore do bosque? Acaso a sua madeira é usada para fazer alguma coisa? Ou se faz com ela alguma estaca onde se pendura alguma coisa? Quando é lançada no fogo para queimar, e o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela também fica queimado, serve para alguma obra? Então a árvore boa, ela dá o quê? Bom fruto. Essa árvore tem que ser enxertada aonde, hein? Em Jesus Cristo. Para nós darmos frutos bons, nós temos que estar enxertados aonde, hein? Em Jesus Cristo. Na palavra, fundamentado na cruz, na verdade de Jesus Cristo para a nossa vida, para cair o nosso eu diminuir e o nome do Senhor ser exaltado através da nossa vida. Que aí nós vamos dar frutos bons. Alegria em trabalhar, alegria em compartilhar, alegria em unidade, alegria em comunhão, alegria em as atividades da igreja, dos departamentos. Sente aquele fervor interno de vontade, não obrigação. Coisa ruim é você ter que fazer uma coisa obrigada. Quando você faz de bom grado, principalmente para a obra de Deus, é só ganho, é fruta, é árvore que vai dar fruto bom. E isso para nós, irmãos, é muito importante. O fruto corresponde à árvore. A verdadeira obra é produto do ser. De modo que mais cedo ou mais tarde, a natureza do falso profeta há de se revelar. Se ele não tem fruto bom, cedo ou mais tarde vai revelar. Revela ou não? Não precisa ninguém fazer prova, tá? A própria palavra já revela que vai ser revelado. O fruto é mau, não produz, não dá renda nenhuma para a obra de Deus. Vai aparecer. Vai aparecer de que forma? Má, fruto mau, não produziu na obra do Senhor. Pode ser e parecer verdadeiro no começo, mas os efeitos, quais os efeitos? Os frutos dele, do seu ministério, da vida ou da doutrina manchada, o trairão. Vamos lá para Atos dos Apóstolos de novo, capítulo 8, vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo 13, 18 e 23. Olha só o que diz aí, ó. Esse é o texto de Simão, né? Lá de Samaria, Simão o mágico. O que Simão estava querendo fazer, irmãos? Gambira com o evangelho, comprar dom. Você já viu isso por aí, irmãos? Já ou não? As pessoas querem comprar dom, ir para a igreja para poder pensar que vai achar você. Quantas pessoas que eu já vi no meio aí, a gente não vai falar nome. Não estou falando do nosso meio, fora daqui, eu fico perto de um seminário, é um dos centrais aqui em Goiânia, da presbiteriana. O negócio é rígido, o camarada fica 4 anos estudando tempo integral. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, se afadigar no evangelho, se afadigar na palavra, estuda mesmo, não é achismo não. O cara tem que fazer prova, senão ele não é aprovado no final do curso para entrar para o conselho, para poder ser ministro na presbiteriana. E o quanto de gente que estuda teologia para poder parece que vai pegar unção vem do céu, irmãos. Unção vem do céu. Quando Deus ungiu Gideão, falou com ele, porque Deus escolheu Gideão. Ele estava lá na malhada lá, né? E lá escondendo e não queria, mas Deus escolheu ele. Falou, Senhor, logo eu da tribo mais pobre, o mais fraco da minha casa. Mas Deus escolheu ele, Deus ungiu ele para guerrear contra as forças inimigas. E assim, N histórias nós temos no percurso da Bíblia, de Deus foi lá e capacitou. Aquilo que nós falamos. Deus, quando chama, não precisa da pessoa se oferecer, não. Deus chama, Deus vem, capacita, Deus escolhe, é ungido. E aí esse camarada aqui, desse texto aqui, você sabe, ele viu ali Felipe fazendo, operando milagre. Ele queria o quê? Fazer uma gambiarra, uma barganha. Eu preciso disso aí, queria comprar. Não se compra unção, não se compra o Espírito de Deus. E muitos falsos profetas, muitos mestres estão querendo comprar o Espírito de Deus, fazendo arranjos, né? Pode falar, pastor. Eu quero fazer, você já entrou um pouco aí na lição, eu quero fazer uma recordação aqui. E lembrando da resposta de Pedro para ele, né? Seja o teu dinheiro para a sua perdição com você. Está né? aí, ó. Mas Pedro lhe disse, lá no versículo 1, mas Pedro lhe disse que tua prata siga contigo para a sua própria destruição. Isso. Pois pensastes em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Exatamente. Tem gente demais querendo comprar as coisas de Deus. Pode fazer curso de teologia, irmão, pode fazer PhD, pós-graduação. Por exemplo, se não tiver unção, é a mesma coisa de cantar, irmãos. Se não tiver unção para cantar, não canta, pode cantar.
Ninguém impediu de cantar. Pode aperfeiçoar, pode melhorar. E aí Deus pode sim também conceder a unção de louvor. Pode. Mas aquela que é a voz ungida, que já nasce ali ungida, é diferente, irmãos. Nós temos que ser realistas. É diferente. Mesma coisa um pastor, o pregador. Está lá em Efésios, o ministério quíntuplos. Uns apóstolos, mestres, doutores, evangelistas e por aí vai. Poucos são que têm aquele ministério quíntuplos aí. Olha aí, até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a compartilhar Felipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Versículo 18. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes o quê? Olha aí o exemplo, falso profeta. É Bíblia que está falando, falso profeta. Falsos mestres. Quer barganhar a obra de Deus. Quer fazer uma gambiarra com a obra de Deus. A obra de Deus é através de obediência, leitura da palavra, temor, humildade diante de Deus, oração, jejum, compromisso. Senão não vai. Até aqui para vir falar, ensinar. Muitas das pessoas, a palavra, Deus tem compromisso com quem? Deus tem compromisso com a palavra dele. Tem muitas pessoas, esses falsos mestres que ensinam, as pessoas são abençoadas. Não importa por quem é pregado o evangelho, importa? Não importa. Que seja anunciado, que seja falado o evangelho. Pessoas adquirem milagres através dessas pessoas, mas ele próprio está marchando, está só caminhando para a ruína, fadado ao fracasso. Então, o texto da Escritura Sagrada nos alerta sobre isso aí. Então, Simão estava querendo fazer essa gambiarra. O versículo 19, vamos seguir aí, por favor. Dizendo, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Você já imaginou? Isso, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, hein? Já tinha essa gambiarra. Agora você imagina hoje, com esse tanto de tecnologia, acessibilidade fácil para poder estudar, formar. Você imagina a gambiarra que tem? Tem coisas escusas, coisas macabras, sombrias, permeiam com esses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. O versículo 20. Mas Pedro lhe disse, que tua praga siga contigo para a destruição, pois pensaste sem adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens, o 21, tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Isso há mais de 2000 anos, irmãos. Está vendo o falso mestre, o falso... Olha só, ele está querendo fazer uma gambiarra aí, com dom. Olha o versículo 23, versículo 22. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Ele foi alertado. Pedro alertou ele ali, pois vejo que, o 23, pois vejo que está cheio de amargura em laços de maldade, a presunção, o pensamento. Quantas rebeliões que existem, irmãos, por aí, por pessoas que, por falta de obediência, a hierarquia de ministério, querem trazer o seu próprio ministério. Pastor, você é contra? De jeito nenhum, nunca. Sendo na bênção de Deus, vindo da autoridade de Deus, a coisa caminha, flui e dá certo. Mas se não for, se for por contenda, se for por rebelião, a aprovação de Deus é muito difícil. Esse camarada aqui não teve a aprovação de Deus. O apóstolo Pedro repreendeu ele com autoridade. Falou, não, você não vai comprar Espírito Santo, não. Você quer comprar para dar dinheiro para mim, para passar para você poder, para você receber, para abençoar as pessoas? Jamais. Isso há 2000 anos atrás. Olha aí a situação, tanto que é grave. A sorte dele, lê o próximo, Respondendo Simão, 24, disse, rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me disse. Ficou com medo. Tem camarada que volta atrás. Eu já vi nosso pastor aqui, ele altera assim, Ele vai conversando com você, vai conversando, vai tranquilo, você vai ficando calado, ele vai calar, ele mantém calado, tal. Mas a hora que ele fala, se ele falar o você já pode ficar em estado de alerta. Irmão, se ele falar assim, ele já está dando um alerta.
Por quê? Porque tem a vivência, tem a experiência, sabe que é errado, o erro está ali, a pessoa está cometendo o erro. Então, um alerta de Deus está aqui, Pedro, né? Alertou, ó, e foi duro. Isso aqui foi duro. O camarada ouviu isso aqui, ainda bem que ele, né, se retratou. E tem gente que não retrata. Tem gente que não se retrata com Deus. E aí perde, e a coisa do ministério ela é muito mais séria do que nós estamos pensando. Porque os dias estão se abreviando, nós estamos vendo coisa horrorosa que está acontecendo. Tanta coisa aí, irmãos. Se nós for ver essa rede social aqui, está falando negócio da vacina, vai matar, não vai matar, está trazendo efeito, não está trazendo. Vai ser, está um negócio que perdeu o norte. A irmã Cristina, que é a esposa do pastor Wagner Pimentel, ela é da área da saúde, ela está vendo isso aí. Virou uma bagunça, não virou, irmão? Os médicos, esses imunologistas, esse pessoal que trabalha nessa área aí, o infectologista, ela sabe dessa área aí. Está todo mundo, a cabeça parece perder o norte. Se nós for olhar para a rede social aí, que um dia ninguém vem nem na igreja. É ou não é, irmã? Estou falando errado. Por quê? É essa loucura que o mundo está aí. Aí nós temos a conhecer uma verdade, que é João 8,32. Conhecereis a verdade o quê? Nos liberta. Vamos estar fundamentados, arraigados aonde? Na palavra, voltado para a palavra. Porque há mais de 2000 anos já tem essa gambiarra aqui, ó, que está aqui, escrita aí. Ó. O cara querendo comprar um dom dentro da igreja. Falsos profetas, falsos mestres. Cuidado. Nós não vamos entrar aí nessa geração coachiana aí, não. O coach é muito bom, traz predicado para trabalhar profissional. Se eu tiver condição, quero fazer, mas para me usar na minha área profissional, dentro da palavra de Deus, dentro da casa de Deus, é esse nome aqui, ó. Autoridade máxima, não perdeu o domínio, não perderá jamais. Sim, Wagner. O coach ou o CEO tem que ser como esse homem que eu vou ler aqui agora, ó. Pode ler. 1 Samuel, primeiro livro dele, capítulo 3 e o versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou Deus cair por terra. Olha aí, nenhuma deixou Deus cair, nada. Então olha aí, meu amigo, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Profeta, Deus honra o profeta, Deus sustém o profeta, Deus mantém o profeta, Deus cuida do profeta, Deus guarda o profeta, Deus livra o profeta. Quantos profetas tem aqui nesta noite? É isso que Deus faz com nós. Então, olha só, é possível ao homem de falso coração fazer certas coisas boas. Pode-se até receber edificação pela sua mensagem. Pode receber, falso profeta, você pode receber edificação pela mensagem dele. Por quê? Deus honra a palavra dele, Deus tem compromisso com a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Mas a pregação não salvará da sentença do juiz total, que é o soberano Deus. Não vai salvar. Por quê? Apartai-vos, o que está escrito? Vamos voltar lá. Toda árvore que não produz bom fruto, cortada e lançada no fogo. Portanto, vos conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dias, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Qual que é a resposta? Coloca aí, Mateus 23, 7, 23. Olha só aí o desfecho da situação. Olha o recado, olha a sentença. Aí não tem jurisprudência para isso aí. Não tem jurisprudência, não tem apelação, não tem embargo, não tem impugnação contra isso aí, não existe. Olha a sentença, vou ler o 22, volta o 22, por favor. Desses falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, presta atenção. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, lá naquela igreja, naquele congresso, naquele simpósio, lá naquela conferência, nós não profetizamos no Teu nome. Em Teu nome nós não expulsamos demônios naquela convenção. Em Teu nome não fizemos muitos milagres. O Senhor não operou, coxa andou, cego viu, coluna foi curada, vista foi curada, restaurada, ouvido foi restaurado, o estômago foi restaurado. Sim. Aí, olha só a resposta aí, não tem jurisprudência, não tem embargo, não tem impugnação, não tem apelação, não tem recurso, nada. Olha a lei,
direta de Deus. Olha a resposta. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós o que praticais? O mal. Afastai de mim, vós que praticais o mal. E esse mundo que nós estamos vivendo está cheio de gente com maldade, irmão, usando o evangelho, fazendo maldade. Então, apartai-vos de mim. Mais cedo ou mais tarde, a verdade, o caráter de cada um será revelado. É aquilo que nós falamos aqui. Eu, minha pessoa, vou dar conta da minha vida. Você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Cada um vai dar conta da vida dele. Pai não vai resolver, irmão não vai resolver, esposo não vai resolver, esposa não vai resolver, filho não vai resolver, amigo não vai resolver, dinheiro nunca, jamais não vai resolver. Não vai resolver. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má, frutos o quê? Maus. O que se pode fazer por alguém que reconhece ser árvore má e deseja ser mudado? O que se pode fazer? Cristo enxertado, né, na vida dessa pessoa vai alterar o caráter dela, né? Vai mudar a vida e vai ter alteração. Essa vai produzirá nova conduta. Cristo não somente salva, mas também salva totalmente, transformando pensamentos e intuitos do coração. Aqui que nós falamos, quantas coisas que tem nas pessoas má, que está nas regiões mais abissais da alma, lá no escuro. Tem gente que é mal, irmãos, tem gente mal. E a igreja precisa acautelar, né, se prevenir disso aí. Caminhando aí. Profissão e possessão. Esse versículo 19 aí. Toda árvore que não produz fruto, bom é cortada e lançada no fogo. Profissão e possessão. Descreve o colapso do falso ensinador. Aí os demais versículos que está aqui compondo aqui, né? Eles vai trazer o preenchimento dessas condições. Alguém que disse: chamar a Jesus Senhor é ortodoxia, chamá-lo Senhor, Senhor é piedade. Pode-se dizer isso aí. Aqui nós falamos, a ortodoxia, a palavra de Deus. A ortopraxia, eu pratico o que está dentro da palavra de Deus. Ortopraxia, eu vou praticar, eu vou trazer para a minha vida prática. A ortodoxia, eu vou ler a palavra. Posso dizer Senhor, é a ortodoxia. Se eu falar Senhor duas vezes, os cristãos, pode-se dizer que é piedade. Mas aí se eu não tenho ortopraxia e não tenho ortopatia com a Bíblia, está tudo errado o que eu estou lendo na palavra. O que é ortopraxia? Eu vou praticar o que está escrito. O que é ortopatia? Eu vou amar o que está escrito. A ortodoxia, eu vou ler o que está no conteúdo, o conceito, o que preceitua, o que reserva, o que traz para mim, o que me informa, o que me coloca na rota. É a ortodoxia. A ortopraxia, eu vou praticar, eu vou trazer. Nenhuma dessas evocações, Senhor, meu Deus, né? O falso profeta ele pode falar o Senhor para lá, o Senhor Jesus, fazer essa coisa. Ele pode fazer essa evocação, ele pode fazer essas duas outras, Senhor, Senhor, como piedade. Nenhuma dessas evocações pode se satisfazer a Jesus Cristo, a não ser que haja verdadeira devoção na causa. Aquele que ama verdadeiramente a causa, ama a palavra, age com sinceridade, age com equidade, pode-se dizer assim, Senhor, né, fazer essa evocação. Chamar Cristo de Senhor, sem deixá-lo ser Senhor na vida, é mera lisonja, é mera utopia, né? Chamar Cristo de Senhor sem deixá-lo ser Senhor na vida é mera lisonja. Tem um exemplo aqui que eu anotei aqui de um primeiro-ministro da Inglaterra. Ele, ao levar um camarada que era poeta a título oficial da Inglaterra, lá em 1800, o nome do camarada é Alfred Tennyson, em inglês, nascido lá em 1806, teve longevidade, viveu 90 e poucos anos. O primeiro-ministro, isso é um exemplo para nós, ele confessou, ele levou esse camarada, né,
ao nível de poeta oficial da Inglaterra. Esse Alfred Tennyson levou ele como título, deu o título oficial do poeta oficial da Inglaterra. Mas esse ministro, ele confessou que jamais tinha lido uma só linha das suas poesias. Ele levou o cara, mas nem leu nada. O que vai trazer isso para a nossa vida prática aqui? Que aquilo era uma mera ação oficial e formal, nada tendo a ver com apreciação de méritos. Nada tendo a ver com apreciação de méritos, que realmente, se aquele poeta tinha um mérito para aquilo ali. Presta atenção nisso aqui. Muitas das pessoas lê a palavra de Deus, ou fala que leu e não leu, não sabe o que está escrito, não está inserido. E aí vai alimentar falsos profetas, falsos mestres. Olha só o que eu escrevi aqui. Assim há os que professam servir a Cristo, sem manter relacionamento com Deus. Nenhum relacionamento com Deus. Não tem oração, não tem jejum, não tem leitura da palavra. Só vai ler a palavra quando chega na Bíblia, só abre a Bíblia e contar na igreja. A leitura da Bíblia ela é implícita, é mandamento, nós lemos todos os dias. Saiu um vídeo esses dias para trás, as pessoas que têm leitura diária da palavra de Deus, o grau que elas têm de êxito na vida diária, na vida emocional, na saúde. Saiu aí, rodou aí esses dias para trás, tem umas 3 semanas, não tem, Wagner? Não sei se você viu isso aí. A pessoa que tem o hábito de ler a palavra de Deus uma vez no dia, a semana inteira, todos os dias lê a palavra. O comportamento emocional, financeiro, físico, o relacionamento dela. Porque a palavra é o quê? Nós não podemos simplesmente ler a Bíblia quando nós estamos aqui. Nós temos que ler a palavra, que tem um momento ali, tirar um momento. O cristão precisa tirar um momento na semana, 30 minutos, 20 minutos, a leitura da palavra. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. A lição fala aí, a lição passada, né? Como é que nós vamos falar aquilo que nós não temos? Como você vai vender, ensinar, ou ter aquilo que você não tem? Não pode. Então, esse exemplo desse camarada aqui, ele levou esse tal de Alfred Tennyson, um poeta, né, levou ele ao oficial, sem ele nunca leu uma poesia do cara. Ele não leu, né? Então, foi uma coisa só formal, ele não fez uma apreciação. Então, nós não podemos ser formal com a palavra de Deus. Nós temos que apreciar a palavra de Deus. Sim, Wagner? Olha só o que você me fez lembrar aqui. E, por sinal, um grande homem. Jó 42, versículo 4, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Olha aí. Não é brincadeira, não. Isso é aula prática para a nossa vida, né? Colocar dentro do nosso caminhar. Muito bom isso aí. Deus abençoe, pastor Wagner. Para a gente caminhar aqui, tem mais coisa, mas não vai dar. Vou citar aqui Balaão. Coloca em Números. Não precisa colocar, não. Vou só falar de Balaão. Balaão era o profeta do Senhor, movido pela cobiça. No entanto, estava pronto a amaldiçoar o povo de Deus, os israelitas. Os irmãos sabem da história. Vou citar só a situação de um falso profeta. Balaão. Outro que andou com Jesus, participou, sentou na mesa. Judas Iscariotes, juntamente com os demais apóstolos, recebeu o poder de operar milagres. Porém, mais tarde traiu o mestre, nós bem sabemos. Agora, isso aqui eu queria colocar na tela, Filipenses 3:2, por favor. Nos dias de Paulo havia ensinadores judeus que fingiam trabalhar para Jesus, mas o apóstolo Paulo denunciou eles. Olha a denúncia aí dentro da Bíblia. Aí, ó. O apóstolo Paulo denunciou eles. Eles se diziam que era, mas eles não eram. Eles fingiam trabalhar para Deus. E assim tem muita gente que finge para trabalhar para Deus. Finge ou não finge? Tem muita gente. Tem muita gente que finge para trabalhar para Deus. Quer saber uma coisa? Pega o folheto. E nós vamos voltar a fazer aqui, porque teve impedimento. Pega o folheto para nós distribuir aí. Estou falando aqui na igreja local. Mas não vai cobrar de pastor para ninguém fazer gracinha, não. Como estou falando, tem muitas pessoas que sentem ali acombrunhado e levam esse folheto. Não estou julgando, não, fazendo julgamento, não. Nenhum aqui na nossa igreja, Deus me guarde isso. Mas em muitos lugares é assim. As pessoas, se apertar, elas não dão conta.
Então estão passando superficial, não estão fazendo apreciação do Evangelho. Olha aí o que diz em Filipenses 3:2. Tomai cuidado, olha só a denúncia que o apóstolo Paulo fez, olha aí. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. É a Bíblia que está falando. Deuteronômio 3:13. Coloca aí Deuteronômio 13. E nós vamos ter que encerrar, que o tempo nosso já foi, né? E dei à meia tribo de Manassés o restante de Gileade, como também toda a Bação, o reino de Og, e isto é, toda a região de Argob, com todo o Baçã. Este território se chamava a terra dos Refaíns. Próximo versículo. Não, Deuteronômio 13, não, está errado. Deuteronômio 13, o versículo 1. Está errado. Versículo 1. Se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio, próximo versículo. Isso, ó, mais de 3.500 anos. E o sinal ou prodígio de que tiver falado vier a acontecer, e se ele disser, vamos seguir outros deuses que nunca conheceste, e vamos cultuá-los, próximo versículo. Não dareis atenção às palavras desse profeta. Não tem exemplo. Olha a denúncia lá em Deuteronômio, pastores. Lá em Deuteronômio. Não dareis atenção às palavras desse profeta ou sonhador, pois o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Próximo versículo. Até o 5. Segui o Senhor vosso Deus, e a ele temei, guardai os seus mandamentos, e ouvi a sua voz, e a ele cultuareis, e vos apegareis. E o profeta ou sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor. É Bíblia, irmãos, é Bíblia. Contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da escravidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do vosso meio. Isso, 3.500 anos para 4.000. Olha aí, tem coisa demais aí, viu, irmãos? Então nós temos que apreciar a palavra de Deus, fazer as reavaliações, ter cautela, ter prudência, ter atitude certa, coerente, porque a Bíblia, ela nos traz o ensinamento do Novo Testamento para o Velho Testamento, lá no início, né, no primórdios. Deus já avisou, Deus já deu recado, Deus já deu sinal. Então nós precisamos de mais quem? Precisamos dos irmãos? Precisamos sim uns dos outros, mas nós precisamos primeiramente de quem? Em quem nós confiamos, nesse nome aqui, ó, Jesus. É nesse nome que vai resolver as nossas situações, é nele que nós vamos confiar. Vamos discriminar os profetas? Não, não vamos. Vamos exterminar no nosso meio? Não, não podemos. E é saudável e é necessário que os profetas se manifestem no nosso meio, mas que nós tenhamos o quê? Colírios do céu, né? Olhos de águia, visão, prudência, diligência, perícia, esmero, denodo, todo esse kit, porque senão nós somos levados por esses ventos, como eu citei no início aqui dessa irmã que chegou lá nessa escola dominical. Deus quer falar, Deus mandou falar, o pastor não cedeu para ela, porque o pastor estava confiante. Isso não é só o pastor, o membro da igreja tem que ser confiante na igreja que ele está, confiar primeiramente em Deus, saber que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e saber que as nossas coisas têm que ser cristalinas no nosso meio. As nossas coisas não podem ser escusas, não podem ser escondidas às obscuras, porque a palavra de Deus, ela clareia a nossa vida, a nossa mente, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso fruto. Todos aqui, nós aqui damos fruto bons nos nossos relacionamentos, tanto aqui como cristão, dentro da casa de Deus e lá fora também. É necessário isso. É uma música que diz assim: acenda uma luz, deixe-a brilhar, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não a podes calar, diante da necessidade, acenda uma luz na escuridão. Quantas pessoas estão na escuridão? Quantas pessoas vão para a escuridão por uma profecia
errada, por um falso profeta, por um falso mestre, por um ensino, né? Por aí. Amém? Deus abençoe. Devolvo aqui, pastor Ademiro. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos ofertar a Deus. Obrigado por essa oportunidade, muitos irmãos aqui cooperando conosco, graças a Deus, que nós possamos melhorar mais ainda. Esse ano Deus tem promessa para a nossa vida, para cada um de nós, e nós possamos ter os olhos aguçados, uma mente saudável em Cristo Jesus, acender essa luz no nosso meio. Amém? Deus abençoe a todos. Bom, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Walter. Deus abençoe os irmãos que aqui estão. Vamos ouvir aqui uma canção com Eliabe. Vamos recolher a oferta. Só tem um jeito de nós não errar, né, pastor Walter? Primeiro, nós temos de acreditar que a palavra de Deus é a verdade e é fiel. Então, nós temos que acreditar. Então, ela é o nosso manual. Segundo, nós vamos ter de aprender dessa palavra para nós discernir aquilo que é certo do errado. Porque se nós não conhecer a palavra, né, pastor Juvenil, nós vai ser levado como qualquer vento de doutrina. Então, é muito importante participar dos cultos de ensino, escola bíblica dominical, os cultos de pregações, conhecer os pastores, né, pastor, que estão ministrando, porque os pastores que estão ministrando, conhecido, eles são fiéis à palavra, nós conhecemos a vida desses pastores, porque somos todos juntos aí. Então é mais fácil de nós aprender com esses pastores, porque senão, irmão, a salada que existe aí fora não é brincadeira. Pode cantar, irmãos. 505. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Quinta-feira nós ainda continuamos com a nossa campanha, domingo a escola bíblica dominical e também o culto à noite, né? Todos são convidados, ou melhor, são convocados a participar do culto na quinta-feira e da escola bíblica dominical. Será bênção. Oração amanhã de manhã. Isso. Oração amanhã a partir das 9, né? Das 8 às 10, às 9, né? Isso. Olha, das 8 às 9, né? Eu queria acrescentar mais uma hora, hein, pastor Zé Machado? É benção. Vem aqui fazer a oração térmica, né, pastor Zé Machado? Então vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nós tivemos. Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por esse privilégio de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, aprender mais do Senhor. E nos ajuda, Pai, nos dá, Pai, os dons de discernimento de Espírito, Pai, nos ajuda, Pai, nos dá os dons de revelação para nós saber repreender todo o mal, Pai. Não aceitar a proposta maligna, Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, o Teu Espírito Santo continua nos revelando, nos ensinando, nos lembrando de tudo, Pai, para te servir segundo a Tua vontade.
Continua conosco, nos leva em paz nossos lares, nos dê uns dias de paz, ó Pai. E abençoa, Pai, cada família aqui representada. E abençoa aquelas que estão em casa também. Cuide de cada um deles lá, Pai. Cuide daquelas pessoas que estão enfermas, Pai. O Senhor sabe. Nossos irmãos e irmãs que não estão bem de saúde nesses dias, sejam restauradas sua saúde, ó Pai. Que logo vão estar aqui juntos para te adorar e falar o que o Senhor fez na vida de cada uma delas. Continua nos iluminando, ó Pai. Nós te pedimos, damos graças por todas essas bênçãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz, de sono e descanso em nome de Jesus.